A Justiça Eleitoral disponibiliza vários canais de comunicação para que os eleitores descubram onde vão votar. Através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, uma uniformização de práticas, de procedimentos. Tratamos aqui, por exemplo, do processo judicial eletrônico. Em muitos casos eu vejo assim, uns detecção, mas eu deixei de fazer meu exame, tem 2, 3 anos. Eu acho que isso é essencial. Vamos cuidar da gente porque podemos cuidar dos outros. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A sessão foi aqui, no plenário da Câmara dos Deputados. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos bem perto das eleições, já é no próximo domingo o primeiro turno. E você, já sabe onde vai votar? A Justiça Eleitoral disponibiliza vários canais de comunicação para que os eleitores descubram os locais de votação. Um deles é o aplicativo e-Título. A votação será no dia 7 de outubro e a Justiça Eleitoral já determinou onde cada um vai votar. Mas será que os eleitores sabem onde devem ir no dia do pleito? Não, ainda não. Não sei, mas eu tô com em mente aí, né? Eu vou ver aí. Se o problema for esse, não há motivos para se preocupar. A Justiça Eleitoral disponibiliza vários canais de comunicação para que os eleitores descubram onde vão votar. Um deles é o aplicativo de smartphones e-Título, que pode ser baixado gratuitamente. Depois de instalado, você deve inserir na página inicial o nome completo, data de nascimento, número do título de eleitor, nome do pai e nome da mãe. Finalizando, pressione acessar. Em seguida, na aba Onde Votar, você confere o endereço completo do local de votação e o número da zona eleitoral, assim como o número da sessão e a data da próxima eleição. Saara é do Rio de Janeiro e descobriu o lugar de votação desse jeito. Meu filho colocou nesse aplicativo e aí eu acionei tudo direitinho e já deu o local tudo. Outra forma de acesso é pelo site www.tse.jus.br. Nele, a consulta pode ser feita de duas formas, pelo nome do eleitor ou pelo número do título. Essa regra também vale para os sites dos tribunais regionais eleitorais. Além das tecnologias, é possível saber o local de votação se dirigindo a algum cartório eleitoral ou até mesmo ao TRE do seu estado. Fran é maranhense e se mudou para Brasília recentemente. Depois de pedir a transferência para a capital, ela descobriu onde vai votar. No cartório eleitoral do Lago Sul. Fui lá, me informei e aí peguei todas as minhas documentações e tirei o título, transferi para cá, para Brasília. Agora não tem mais desculpa, é só escolher uma dessas opções e descobrir o local de votação. Legal, né? Porque eu mesmo não sabia disso, não. Vou procurar saber e vou passar para quem eu sei, né? Que também tem gente que não sabe onde é que vota. E a Polícia Federal instalou agora pela manhã o Centro de Controle das Eleições 2018 aqui em Brasília. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Viviane Novaes, que conversa com a gente agora, né, Viviane? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o centro conta com 14 instituições e órgãos, como o TSE e a Receita Federal. Vai dar apoio ao sistema de segurança pública para agilizar investigação de infrações penais eleitorais. Os envolvidos nesse sistema vão, por exemplo, compartilhar informações em tempo real. E a AGU, a Advocacia Geral da União, criou uma força-tarefa com 300 advogados públicos para atuar nas eleições, aí em regime de plantão. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e determina que o Procurador-Geral da República adote providências para organizar e distribuir as equipes de trabalho durante o período eleitoral. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Eleitores só podem ser presos em casos específicos a partir de amanhã. A regra está estabelecida no Código Eleitoral e a partir de amanhã, até 48 horas depois das eleições, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Caso a prisão ocorra fora dessas condições, ela pode ser anulada pelo juiz eleitoral ou pelo chefe da mesa receptora para garantir o direito ao voto. Caso a autoridade contrariada insista na prisão do eleitor, ela é quem pode ser presa.
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, discutir uma série de ações. As visitas serão estendidas a outros TRFs. O ministro Dias Toffoli se reuniu com a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Terezinha Caserta, e outros desembargadores. Durante o encontro foram discutidas ações conjuntas entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça, além do alinhamento de projetos que pretendem melhorar o atendimento às pessoas que buscam o poder judiciário. Esse diálogo é importante porque temos, principalmente através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, uma uniformização de práticas, de procedimentos. Tratamos aqui, por exemplo, do processo judicial eletrônico e da digitalização ainda de um acervo antigo de processos físicos. Além do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abriga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o ministro Dias Toffoli também pretende visitar outros tribunais pelo país. Todas as minhas viagens para as capitais, procurarei sempre estar visitando o Poder Judiciário, os tribunais regionais, tribunais de justiça, tribunais, portanto, que congregam o Poder Judiciário. Outubro, mês de combate ao câncer de mama. Vamos falar sobre o assunto depois do intervalo. O câncer de mama é o segundo que mais atinge mulheres em todo o planeta. Aqui no Brasil, um estudo divulgado no ano passado apontou que em 2018 seriam diagnosticados quase 60 mil novos casos da doença. Outubro é o mês de combate ao câncer de mama, é o chamado Outubro Rosa, uma campanha para conscientizar mulheres sobre o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Eu tinha 3 nódulos. Primeira coisa foi a biópsia. A biópsia do primeiro nódulo, ele não fez a biópsia dos 3 nódulos, ele fez apenas de um. E essa biópsia, ela não deu câncer. Aí a partir dessa biópsia, ficamos com aquele medo, aqueles 2 outros nódulos ali, falei pro médico aí o que a gente vai fazer, ele falou, vamos fazer uma nódulotectomia. Vamos fazer a retirada desses nódulos e mandar para a biópsia e ver o que são. E aí, como tinha dado a biópsia negativa, a gente nem imaginou que aquelas 2 novas lesões seriam câncer, mas eram. Essa é a história da Larissa. O diagnóstico de câncer de mama foi em 2014. A nutricionista tinha 40 anos. Ela não se abateu. Logo que recebeu a notícia, decidiu agir rápido contra a doença. Pouco tempo depois fez a cirurgia e iniciou a quimioterapia. Hoje faz o acompanhamento médico e coordena um projeto que incentiva mulheres diagnosticadas com a doença a fazerem aulas de remo. Quando eu encontro meus pares, eu me sinto acolhida dentro de um grupo. Então, toda a minha missão e a missão do nosso projeto e da nossa associação é essa. A gente quer que as pessoas que tiveram essa experiência possam passar por essa transformação. O câncer de mama é o segundo que mais atinge mulheres em todo o planeta. Aqui no Brasil, um estudo divulgado no ano passado apontou que em 2018 seriam diagnosticados quase 60 mil novos casos da doença. Diagnóstico precoce e tratamento são indispensáveis para a cura do câncer. A orientação desta médica é não deixar de fazer os exames. Às vezes eu vejo algumas mulheres deixando o seu lugar por último nessa escala de importância. E em muitos casos eu vejo assim, com os detecção, mas eu deixei de fazer meu exame, tem 2, 3 anos. Eu acho que isso é essencial. Vamos cuidar da gente porque podemos cuidar dos outros. Mesmo com a garantia constitucional de acesso à saúde, esta defensora pública explica que as falhas no acesso das mulheres aos exames e, por consequência, ao diagnóstico precoce, ainda é uma barreira para o tratamento eficaz. A judicialização ela não é interessante para ninguém, nem mesmo para o paciente, porque por mais que o processo de uma pessoa portadora de câncer ela tenha tramitação prioritária, ela tem todo um andamento e a pessoa, às vezes, ela não consegue obter aquilo que ela está precisando com urgência num prazo hábil para curá-la. Então, a judicialização é sempre a última via. E para conversar sobre o assunto, está com a gente aqui no estúdio a advogada especialista em saúde, Thaís Maia. Thaís, boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde, eu que agradeço. Eu queria que você explicasse quais as obrigações do Estado, das operadoras dos planos de saúde em relação ao paciente com câncer.
Então, é interessante pontuar, né, começar esse assunto pela questão da obrigação do Estado, porque, de fato, o nosso Estado, lá na Constituição de 1988, garantiu a saúde como um direito constitucionalizado. Então, o primeiro direito, a primeira obrigação que se tem é o direito, sim, ao tratamento. E tem muitas pessoas que conseguem fazer todo o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, além disso, a gente tem diversas outras obrigações, algumas mais recentes, de 2012, 2013, como o início do tratamento em até 60 dias do diagnóstico, né? Então, o primeiro dia de tratamento tem que acontecer em até 60 dias, a gente sabe que às vezes é uma dificuldade. No caso do câncer de mama, agora que a gente está no Outubro Rosa, a questão da reconstrução mamária, porque pode ser muito traumático, né? A gente que é mulher imagina, né? Você fazer uma cirurgia, fazer retirada, então hoje você já tem uma obrigação de, quando tem indicação, fazer no mesmo ato a reconstrução mamária. Isso vale, então, tanto para os planos de saúde como para o SUS? Ambos são obrigados a fazer a reconstrução? Sim, no caso, as operadoras do plano de saúde, elas atuam no segmento da saúde complementar e, ainda que essas leis elas abordem diretamente o SUS, elas também são passíveis de serem utilizadas e opostas em relação aos planos de saúde que se neguem a cumpri-las. Agora, falávamos há pouco que o rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, não é um rol taxativo. A medicina, ela avança, né, cada dia mais rápido. Então, qualquer negativa de atendimento, inclusive sobre esses novos tratamentos, isso não pode, é proibido, né? Exato, não pode, porque quando uma operadora de saúde começa a operar, né, disponibilizar aí planos de saúde para a população, ela tem um compromisso, inclusive, com o Estado, né? Então, ela não pode se negar a fazer uma cobertura, principalmente quando você tem um relatório médico muito bem embasado. É claro que é importante que tenha isso, e não que o cidadão ele se aventure num tratamento experimental, né? Então, a gente teve o caso também da fosfetanolamina, que é uma outra discussão, né, nesse caso. Falando um pouco sobre o Outubro Rosa, como que essa campanha, esse mês de outubro, estimula a população, as mulheres, no controle do câncer de mama? Então, a gente sabe que, como foi falado na reportagem, você descobrir, né, a prevenção em primeiro lugar, a informação, a conscientização e você fazer os exames sempre. Então, a mulher que não se cuida, aliás, as pessoas como um todo, né, que não fazem os exames preventivos, que não têm o costume de fazer check-up, a gente sabe que essas pessoas estão realmente se expondo. Então, a gente sempre, eu acho interessante uma campanha como o Outubro Rosa justamente pela questão da conscientização, porque, querendo ou não, a gente tem aquele pensamento, nunca vai acontecer comigo. Agora, não conseguiu atendimento, as ações na justiça, a gente sabe que elas são comuns, o que fazer, quem procurar? Então, o ideal é que, quando a pessoa não consegue o tratamento, que ela procure um advogado, se possível um advogado especializado nesse tema, e que esse advogado ele vai conseguir, sim, colocar lá direitinho os documentos que você tem que ter em mãos para requerer o tratamento, e que, por exemplo, por que eu falo que é necessário um advogado especializado? Porque você tem prioridade na justiça para análise do seu pedido quando você tem um diagnóstico como esse, né? Muitas vezes isso é um fato desconhecido por muitos. Né? Exato. Exatamente. Doutora, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço. Até mais. E o que diz a lei quando a transfusão de sangue deixa de ser uma questão de saúde para ser uma questão religiosa? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo fez uma audiência pública para discutir o assunto. Ao longo de 3 dias, cerca de 1.000 pessoas compareceram ao Salão Pleno para participar da discussão. As sessões foram transmitidas ao vivo pelo Facebook do tribunal. Pacientes, em sua maioria da religião Testemunha de Jeová, relataram suas experiências positivas com procedimentos alternativos à transfusão de sangue. Com essa equipe de médicos colaboradores, nós conseguimos atingir o nosso objetivo de ser transplantado sem transfusão de sangue. Especialistas do meio jurídico opinaram sobre o assunto com base na Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Estamos falando de pessoas que querem sim viver, só que querem escolher o tratamento conforme suas crenças. Então a perspectiva é completamente distinta. Então nós estamos falando do direito à recusa, ao consentimento do paciente, que deriva dos direitos humanos, do direito à privacidade, que é o direito de conduzir sua vida conforme suas escolhas. E os
profissionais de medicina apresentaram aspectos técnicos da questão. Médicos de diversos estados estiveram presentes. O obstetra e professor da Universidade Estadual de Londrina, Elbens Marcos Azevedo, afirmou que muitas transfusões de sangue são desnecessárias, pois não atingem o principal objetivo, que é a oxigenação. Existe uma enzima que se chama 2,3-DPG. Se a hemácia não tiver essa 2,3-DPG, esse oxigênio não é liberado. Já o cirurgião vascular Eric Geyer, que também é diretor técnico do Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, reforçou que esses métodos não funcionam para casos urgentes de hemorragia e situações de traumas graves. Nós temos uma artéria importantíssima dentro do nosso organismo, que é a aorta, e que muitas das vezes é acometida num caso agudo do trauma ou por ferimentos de armas de fogo. Nós não temos outra alternativa a não ser estancar o sangramento e fazer a transfusão sanguínea para preservar a vida. A audiência pública foi convocada pelo desembargador Samuel Meira Brasil Júnior para subsidiar a análise de casos pelo Tribunal Pleno e, consequentemente, nortear decisões de juízes de todo o Estado, já que hoje não há uma jurisprudência. O judiciário, na hora de interpretar a Constituição, não pode esquecer que a Constituição foi escrita para o povo. Foi escrita para a sociedade. Então ele precisa levar em consideração, no momento de interpretá-la, os sentimentos, as angústias, todas as relações sociais que são construídas pela própria sociedade, pelo próprio povo. A lei trabalhista garante intervalos específicos para cada carga horária. Em Curitiba, no Paraná, uma médica vai receber como horas extras os intervalos a que tinha direito e não foram respeitados. A decisão foi do TST. A médica alegou no processo que dava plantões de 6 ou 12 horas, mas não usufruía do repouso de 10 minutos a cada 90 minutos de serviço, conforme estabelece a lei que trata da duração dos trabalhos dos médicos. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná negou o pedido da médica para receber as horas extras. Para o regional, a empregada não comprovou que o intervalo não foi usufruído. A médica recorreu ao TST. A relatora do caso, na sexta turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, aceitou o pedido. De acordo com a ministra, é do empregador o ônus de comprovar que o intervalo foi usufruído. Conforme previsto na CLT, é obrigação dele manter os registros dos períodos destinados a repouso e descanso. A decisão foi unânime. E a seguir, faltam poucos dias para completar 30 anos. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A sessão foi aqui, no plenário da Câmara dos Deputados. Os ministros do STJ concederam habeas corpus a uma mulher presa em flagrante por levar drogas ao marido preso. O caso ocorreu em São Paulo. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a ordem de prisão preventiva de uma mulher pela medida cautelar de proibição de frequentar unidades prisionais, com o objetivo de preservar a ordem pública e adotar medidas de igual eficácia e menor dano à liberdade. A mulher teria ido visitar o marido no presídio de Hortolândia, em São Paulo, mas ao tentar entrar na penitenciária, foi flagrada com 118 cigarros de maconha escondidos entre alimentos. A Justiça Paulista decretou a prisão preventiva da mulher sob a justificativa de suspeita de tráfico em larga escala. Quando o caso chegou ao STJ, o relator do processo, o ministro Rogério Schietti Cruz, apontou que a prisão seria excessiva, porque, além de não ter antecedentes criminais, o encarceramento a impediria de trabalhar e prover o sustento dos filhos. O magistrado afirmou ainda que a adoção de medidas cautelares, quando há alternativas com igual eficácia e menor dano, já é prática habitual da Corte em virtude da realidade dos estabelecimentos prisionais do país e que atende os requisitos de precaução no caso. Por não haver sinais de prática habitual de tráfico de drogas, mas apreensão isolada de entorpecentes, foi aplicada a proibição de visita aos presídios e concedido o habeas corpus. Mas, segundo o relator, caso haja violação da medida, poderá ser restabelecida a prisão preventiva. No dia 5 de outubro, próxima sexta-feira, a Constituição Federal vai completar 30 anos.
Por conta disso, nós preparamos várias reportagens sobre o tema e durante todo o mês vamos passar essas matérias aqui na TV Justiça. As nossas redes sociais, inclusive, já estão de cara nova, com identidade visual sobre as 3 décadas da Constituição. E para abrir esse mês de comemoração do principal símbolo do processo de redemocratização nacional, vamos às ruas para ver o que as pessoas sabem sobre a Constituição. Um título imponente, Constituição da República Federal do Brasil. Perguntamos nas ruas, o que ela é? Não sei. Não faço a mínima. Meu namorado, ele faz direito, aí ele me explica, mas eu mesmo não sei explicar. É a carta que rege o país, que tem as leis. Ela diz os direitos e os deveres do cidadão e do Estado. É um conjunto de regras estabelecidos para que possa normatizar a sociedade. Estabelece direitos e deveres. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A sessão foi aqui, no plenário da Câmara dos Deputados. Naquela mesa, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, levantou o texto da nova carta e anunciou: declaro promulgada o documento da liberdade. O país já teve 7 constituições. A atual é o resultado de um longo processo de redemocratização depois de 21 anos de ditadura. Seu José tinha 38 anos na época da promulgação. Ela trouxe de volta a democracia, que é o mais importante que a gente não tinha. Eu mesmo vivi no período da ditadura e a coisa era muito complicada. Mas vamos voltar para a lei maior do país. Os direitos e garantias fundamentais da Constituição anterior, de 1967, vieram para o topo do texto. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É livre a manifestação de pensamento. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Os direitos e garantias chegam a muitos detalhes. As presidiárias, por exemplo, devem ter as condições necessárias para permanecer com os filhos durante a amamentação. Ela ganhou o nome de Constituição Cidadã. No artigo 5º, só ilustrativamente, a gente tem direitos da personalidade, que eram matérias, eram temas tratados pelo direito civil que a Constituição incorporou no seu texto. Nós temos liberdade de expressão, nós temos a garantia do direito de propriedade, da inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade das comunicações telefônicas. Então, quando você constitucionaliza determinado tema, você, como a gente costuma dizer no direito, a gente juridiciza esse tema. Então, ele passa a ter no nosso caso, passa a ser um direito fundamental. Muitos temas das leis ordinárias vieram para a Constituição. Quer 2 exemplos? Os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos e a licença paternidade. É legal, é justo. Haja vista de que a mulher tem, se eu não me engano, são 4 ou 5 meses, né? E é um tempo que o pai possa ter, não para desfrutar, mas em especial para ajudar a esposa. O aplicador do direito, o juiz, os ministros, eles tomam um certo cuidado, uma certa cautela na interpretação desses direitos. E como a Constituição chegou aos 30 anos? Melhorou, mas temos muito ainda que melhorar. Que os políticos cumpram a Constituição, né? Que eles não estão cumprindo. Lembro, inclusive, de algumas frases do Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição. Que a Constituição era para não roubar e não deixar roubar. Infelizmente, não é o que aconteceu. Mas a proposta é interessante. Celebramos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. O tempo realmente é de muita festa. O tempo realmente é de reconhecimento do valor desse documento tão fundamental, tão imprescindível para a democracia brasileira. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau.